Meus irmãos, vamos abrir nesse momento as nossas Bíblias para ouvirmos a voz do Senhor. Você que está em casa, aqueles que aqui estão, nessa noite os irmãos lá do Alto Mateus estão aqui conosco, lá está em reforma, e estava muito empoeirado hoje, certamente, e os irmãos vieram para aqui para poder cultuar a Deus e também estudar a palavra junto conosco. Então, abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 8, nós iremos ler do versículo de número 5 ao 13. Você que está em casa, pega uma Bíblia nesse momento, deixa ela aí do seu lado. Não tenha pena de riscar a Bíblia é um livro sagrado para nós, mas é também um livro pessoal, e quando é pessoal a gente personaliza ele. Então a gente vai lá e faz aquelas anotações na lateral, para a gente não esquecer, e aí guardarmos a palavra do Senhor na memória e no coração. Então, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Quem encontrou, diga amém. Amém, meus irmãos. Nessa noite nós iremos meditar sobre o tema a fé extraordinária, ou a extraordinária fé em Jesus, em Cristo Jesus. Iremos ouvir sobre esse tema, e aí abra os seus ouvidos para aquilo que Deus irá falar às nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 8, do versículo 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que Deus aplique sua santa palavra em nossos corações. Feche os olhos mais uma vez e vamos pedir mais graça ao nosso Deus. Meu Deus, mais uma vez te pedimos, tenha misericórdia de nós. Abre os nossos ouvidos, dá-nos entendimento, Senhor, para que aqui na exposição da Tua Palavra, nós possamos compreender a Tua verdade, a doutrina que o Senhor está aqui nos ensinando nesse texto. Aumenta a nossa fé, nos leva, Senhor, a ter uma fé extraordinária, para que possamos assim apresentar as causas dos nossos irmãos, bem como também gozar a Tua presença e as Tuas graças. Eu te peço assim, desde já, fala aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, essa noite meditaremos sobre o tema a fé extraordinária em Cristo Jesus. O que é algo extraordinário? É algo que foge do comum. É algo que não é natural, não é algo que acontece no dia a dia, que a gente vê com clareza. É algo extraordinário. E nós hoje falaremos sobre a fé extraordinária em Cristo Jesus. Irmãos, o livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, ele tem como preocupação fundamental em seu Evangelho, Mateus tem, apresentar Jesus como o Messias. Aqueles que leram essas palavras de Mateus inicialmente, eles deveriam compreender que Jesus era o cumprimento profético do Messias ou ungido que viria. O ungido, aquele que Deus enviaria para estar à frente do seu povo, governando o seu povo, tendo autoridade sobre o seu povo.
E Mateus ele tem uma preocupação no seu evangelho, que é mostrar isso, que Jesus é o cumprimento das palavras proféticas que foram ditas lá no Antigo Testamento. E aí, quando nós começamos então a ler o evangelho de Mateus, nós percebemos do capítulo 1 ao capítulo 4 que Mateus vai mostrar a pessoa de Jesus. Começando pela genealogia de Jesus, mostrando a origem, genética de Jesus ali, na sua genealogia, de onde ele veio, quem eram os seus antecessores, e aí ele vai mostrando isso até chegar na pessoa de Jesus, dizendo onde ele nasceu, como foi que ele nasceu, apresentando assim para nós a pessoa de Jesus. Você vai ver isso do capítulo 1 ao capítulo 4. Quando Mateus continua ainda escrevendo, do capítulo 5 ao 7, nós encontramos aqui o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, onde agora Jesus deixa de mostrar a pessoa de Jesus e passa a mostrar agora o quê? Os princípios ou valores e regras do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de Jesus. E do capítulo 5 ao 7 de Mateus, ele vai mostrar quais são esses valores, quais são esses princípios. Lembrando que ele começa falando lá das bem-aventuranças, revelando ali uma série de princípios e normas do reino, dizendo que felizes são os humildes, os pacificadores, os misericordiosos e assim por diante. Quando nós chegamos então, irmãos, no capítulo 8, que é onde está situado o texto que nós iremos nessa noite expor para vocês, do capítulo 8 ao 9, agora Mateus vai revelar o poder de Jesus, o poder do reino de Deus. De maneira que a gente vê do capítulo 8 ao capítulo 9, uma série de milagres que são realizados. Ao todo são 10 milagres que são realizados. Milagres que testificam a presença poderosa de Deus aqui nesse mundo, através da pessoa de Jesus. Meus irmãos, nós encontramos aí no capítulo 8 a 9, essa manifestação poderosa, porque o reino de Deus vem a este mundo aqui com poder. Vem a este mundo aqui para desfazer as enfermidades, para nos dar a salvação em Cristo Jesus. No texto então, que é o texto que nós lemos inicialmente, no capítulo 8, do versículo 5 ao 13, nós encontramos então uma dessas manifestações poderosas de Jesus. Uma manifestação poderosa de Jesus diante de uma fé extraordinária. Extraordinária porque Jesus nota que naquele homem que vai até ele em busca de cura, em busca de graça, uma fé, uma confiança tal estava sendo exercida nele que não era ordinária, que não era comum de se ver. Então, Jesus nos mostra aqui nessa história, nesse encontro com esse homem, essa manifestação poderosa de graça, de bênção de Deus e também a fé desse homem. Quem era esse homem, chamado aqui de centurião romano? Ele não é chamado pelo nome, mas pela função que ele exerce. E a função que ele exercia era uma função de autoridade. Uma função onde ele tinha sob o seu domínio e sobre a sua liderança 100 soldados romanos. É por isso que ele é chamado de centurião. Era um homem, irmãos, provavelmente de caráter, porque é notório nos evangelhos e lá em Atos dos Apóstolos, que os centuriões eles tinham duas virtudes. Eram homens de caráter e homens de senso, que tinham um grande senso de dever. Eles sabiam o que tinham que fazer. E eram homens valorosos, homens que prezavam muito pelo caráter, por aquilo que eles eram e pela integridade. Em apenas, irmãos, 2 momentos, quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos Jesus se espantando, Jesus admirando e maravilhado com a fé de algumas pessoas. É interessante que a gente vê apenas nesse episódio aqui desse encontro com o centurião e também no episódio de Jesus quando encontra aquela mãe Ciro-fenícia que queria a cura para sua filha. No exercício de confiança desses 2 personagens que a Bíblia fala, Jesus olha e se maravilha da fé, da confiança que eles tinham quando eles se voltam para Jesus e pedem graça a Jesus. Também é importante notar que tanto esse centurião como a mulher Ciro-fenícia eram gentios. O que significava ser um gentio? Significava que eles não eram judeus, que eles não vinham do povo hebreu.
eram pessoas que não conheciam as Escrituras, que não tinham essa intimidade com as Escrituras. E Jesus encontra exatamente nesses dois personagens alguém que tinha uma grande fé. Uma fé que nós podemos chamar aqui nessa noite de uma fé extraordinária. Uma fé que não era comum se ver. Esse encontro, o encontro de Jesus com aquele centurião romano, nos ensina, irmãos, como ter uma fé extraordinária. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Sobre a sua fé. A fé que é extremamente importante para o nosso relacionamento com Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque para nos achegar a Deus e para estarmos no relacionamento com Deus, é necessário que tenhamos fé. Às vezes a gente encontra as pessoas definindo o que é fé, e algumas pessoas definem fé apenas como uma certeza intelectual. Eu não tenho que duvidar, eu apenas creio. Mas, irmãos, outro aspecto da fé é que a fé gera em nosso coração um destemor diante das lutas e adversidades que o compromisso com Deus e com Cristo Jesus nos leva a ter. De maneira que a fé também pode ser entendida como uma coragem que Deus nos dá para levar adiante, para realizar aquilo que o Senhor nos prometeu dar. O contrário da fé é o medo. O contrário da fé é aquela sensação de que mesmo Deus tendo falado, aquilo não vai acontecer. Isso nós chamamos de incredulidade. É o contrário da fé. Meus irmãos, nesse encontro aqui de Jesus com esse centurião, a experiência desse centurião com Jesus vai nos ensinar a ter uma fé extraordinária. E eu queria que nós pudéssemos atentar um pouco mais para as atitudes que esse centurião teve, e que se nós adotarmos essas atitudes, nós também teremos uma fé extraordinária aqui nessa existência, nesse mundo. Então, eu queria que você pudesse ouvir, entender e trazer para a sua vida aquilo que este homem fez. Porque se você também exercer essa fé, certamente, você vai ter uma confiança, não natural, mas uma confiança extraordinária na pessoa de Jesus. Amém? Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra do Senhor diz que Jesus, o próprio Jesus diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós vamos aqui falar de Jesus. E eu queria que você pudesse lembrar que Jesus não está distante, que Jesus está conosco, que Jesus nos faz companhia, que enquanto durar essa existência, esse tempo aqui, nós temos ao nosso lado o Senhor, o companheiro, o Paracleto. De maneira que, ao exercer a sua fé, a partir daquilo que você irá aprender nessa noite, você vai se dirigir a um Jesus que está com você, que anda com você, que vai dormir com você, que está com você no seu trabalho, aí na sua casa. Então, atente bem para aquilo que o texto aqui vai nos mostrar. Primeiramente, irmãos, a fé extraordinária do centurião romano, ela era movida pelo cuidado do seu próximo. Ou seja, a fé desse homem era uma fé movida, direcionada, né? ou motivada, podemos dizer assim, pelo amor, pelo cuidado ao seu próximo. Alguém que aquele centurião via e percebia nele fraqueza, miséria, e que precisava de uma graça de Deus. A atitude do centurião, irmãos, de se humilhar diante de Jesus, era movida pelo cuidado, por um criado a quem ele zelava. No versículo 5 diz assim a palavra do Senhor, observe: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Jesus havia acabado de dar ali as instruções do Sermão da Montanha, e assim que Jesus sai daquela montanha, ele entra em Cafarnaum. E quando ele chega então naquela vila, o povo lá andando para um lado e para o outro, ele encontra um centurião, uma autoridade, alguém que estava no papel de liderança, mas que diante daquilo que afligia o seu coração, aquele centurião se humilha diante de Jesus. E diz o texto sagrado que ele vai ao encontro de Jesus. Detalhe, ele era gentio, ele era romano, Jesus era judeu. Ele ia até um judeu para pedir socorro a um judeu, já era um ato de humilhação. E o texto ressalta que ele vai até Jesus, não com palavras sérias, mas implorando
pedindo, clamando: Senhor, tenhas misericórdia, Senhor, ouve o que eu tenho a te pedir. Meus irmãos, o que movia essa súplica do centurião era o cuidado que ele tinha por um criado. O cuidado pelo seu próximo, irmãos, por um próximo que ele diz aqui que sofria terrivelmente. No versículo 6 diz assim, ele diz: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O texto não diz qual é a doença desse homem, mas na visão daquele centurião, era uma doença terrível, uma doença que ali havia levado o seu criado, provavelmente alguém muito atuante, alguém que tinha saúde, levou esse criado para ficar acamado. E era algo terrível, porque ele diz que ele sofria horrivelmente, era algo terrível. Meus irmãos, a atitude do centurião nos mostra a intercessão que nós devemos fazer por aqueles que estão fracos e por aqueles que sofrem. O que é que esse centurião faz? Interceder por um criado, interceder por alguém que ele amava, alguém que ele cuidava. Meus irmãos, quando nós observamos a atitude desse centurião, nós percebemos que ele está aqui agindo já como um cristão, agindo como o nosso Senhor Jesus Cristo nos manda agir. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus em oração a favor dos nossos irmãos, nós estamos cumprindo aquilo que é o resumo do mandamento, da segunda parte do decálogo, que diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, levar a Cristo Jesus a causa daquele criado que estava ali enfermo, acamado, era uma manifestação de amor, de alguém que se colocou no lugar daquele homem acamado ali, e disse: eu preciso buscar socorro para a vida desse homem. Meus irmãos, é provável que existia um amor muito grande desse centurião por aquele criado. Não sabemos o que ele fazia, mas para um centurião ir buscar auxílio para um servo seu, era alguém prestativo. Era alguém, talvez um amigo que ele tinha em casa, alguém com quem aquele centurião abriu o seu coração. E, irmãos, nesse cuidado que ele tinha ali por esse servo querido, ele manifesta aquilo que Jesus vai nos ensinar: amarás o próximo como a ti mesmo. Mas não só isso, esse centurião, quando intercede pelo seu servo, ele também se coloca num papel de intercessor, como Cristo Jesus intercede por nós. Abra sua Bíblia e veja o que diz Hebreus capítulo 7, versículo de número 25. Hebreus 7, versículo de número 25. Observe nesse texto que Jesus, ele é intercessor. É Ele que intercede por nós diante de Deus. Diz assim o texto, 7, 25 de Hebreus. Por isso também pode salvar Jesus totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que é interceder, irmãos? Interceder é aquilo que um irmão faz pelo outro quando tem que pedir aos pais algo que ele quer. Quem tem irmão mais novo, aí diz assim: vai lá pé da mamãe para fazer aquilo ali. E aí ele coloca uma outra pessoa, o seu irmãozinho, para ir pedir ao pai. Esse que vai pedir é o intercessor. Esse que leva o pedido aos pais é o intercessor. Meus irmãos, Jesus é o nosso intercessor. É Ele quem leva ao Pai as nossas necessidades, mais especialmente no Espírito Santo, que intercede por nós diante de Deus, que leva ao Pai as nossas orações. Jesus, irmãos, é intercessor. Quando aquele centurião vai aos pés de Jesus e clama: Senhor, cura o meu criado, Senhor, traz a ele a saúde novamente. O que é que aquele centurião está fazendo? Intercedendo. Ele está manifestando em ações o que Cristo faz e fez por nós. Meus queridos irmãos, a nossa vida, ela deve ser uma manifestação de cuidado e amor ao próximo. Uma fé extraordinária é uma fé sempre exercida, levando em consideração os nossos irmãos,
levando em consideração a fraqueza daqueles que estão diante de nós, na nossa casa, no nosso trabalho. Quando vemos situações como essa, nós não viramos as costas. Nós olhamos e encontramos ali a oportunidade de manifestar o amor de Cristo e levar a Deus as necessidades daqueles que estão acamados, daqueles que estão abatidos, daqueles que estão com a alma ferida, desanimados. Aquele centurião ora a Jesus, pede a Jesus: Senhor, tenhas misericórdia do meu criado. Meus irmãos, peçamos a Deus que nos livre do egoísmo, de olharmos apenas para nós, de estarmos vidrados no nosso próprio umbigo e esquecer que a fé é verdadeira, é uma fé que nos leva a viver, irmãos, para fazer o bem ao próximo. Meus irmãos, apresentemos diante de Deus a dor daqueles que sofrem e que estão diante de nós. Vocês que estão me ouvindo nessa noite, você que chegou aqui, talvez tenha contemplado a miséria durante o dia de hoje, de um parente seu, de um amigo seu, de alguém que você tem um apreço. Aprenda com esse centurião, que nos ensina a partir de Cristo, porque a experiência dele é uma experiência cristológica. Ele nos ensina a ter uma fé operosa, uma fé que nos faz levar a Deus as necessidades daqueles com quem nós temos convivido e que estão necessitando de uma graça de Deus e de uma bênção de Deus. Não seja egoísta, não pense só em você, não se olhe no espelho e diga graças a Deus porque comigo está tudo bem. Essa não é a fé que Deus quer que tenhamos, meus irmãos. Então, esse centurião nos mostra aqui primeiramente que a fé dele, ele foi uma fé movida pelo cuidado, pelo amor ao seu próximo. Uma fé extraordinária é uma fé que nos faz olhar para aqueles com quem nós temos convivido, interceder por eles e cuidar deles e zelar pela vida deles. Amém? Vou fazer uma pergunta a você: essa é a sua fé? Ou sua fé é uma fé ordinária? Uma fé que o homem natural tem? Porque o homem natural tem uma fé. O homem natural diz: não, eu acredito que vai dar tudo certo, né? Qualquer pessoa diz isso. Tem aqueles que até cantam, né? Tenha fé na vida. Tenha fé na vida, não em Deus, na vida. Acredite que vai dar certo. Pense positivo. Essa é uma fé natural. Meus irmãos, nós estamos falando aqui nessa noite de uma fé extraordinária, de uma fé que acontece no relacionamento que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que está conosco. Então, avalie sua fé. Ela está sendo movida pelo cuidado ao próximo? É a primeira lição que esse centurião nos dá. Mas aqui ainda podemos ver algo mais, irmãos. Outra atitude que o centurião nos ensina acerca dessa fé extraordinária é que ela está na confiança no poder e na autoridade de Cristo. Uma fé extraordinária não confia em carros e cavalos, confia em Jesus Cristo, porque em Cristo Jesus está o poder e em Cristo Jesus está a autoridade de Jesus. Esse centurião vai revelar tudo isso nesse encontro com Jesus. Os olhos do centurião, irmãos, viram quem de fato era Jesus. Enquanto havia multidões que seguiam Jesus, mas não podiam enxergar espiritualmente quem era Jesus, porque muitos judeus, fariseus e escribas olhavam para Jesus e não viam em Jesus nada mais do que um mestre da lei, um ensinador, alguém que tinha muita sabedoria, mas não conseguiam ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Os olhos deles estavam tampados, mas aquele centurião foi diferente. Aquele centurião, desde o momento que viu a situação daquele seu servo, viu em Jesus a cura, viu em Jesus aquele que poderia chegar então ao seu servo e com uma palavra sua mudar o quadro do seu servo. Irmãos, aquele centurião reconheceu humildemente a sua indignidade diante de Cristo Jesus. Isso se revela no versículo 7 e 8, observe aí na sua Bíblia, diz assim: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Essa foi a resposta de Jesus: eu vou curar. Seu servo está doente, eu vou curar. Mas observe no versículo 8, qual foi a resposta do centurião. Mas o centurião respondeu:
Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Meus irmãos, nas entrelinhas, aquele centurião teve uma iluminação de Deus e ele pôde ver em Jesus a glória de Deus de maneira que ele reconheceu a sua indignidade. Ele disse: eu não sou digno de receber você em casa. Se aquele centurião observasse apenas pelo olhar humano, ele poderia dizer: Jesus, você não é digno de entrar na minha casa, porque eu sou um centurião e você é um judeu. Mas, irmãos, dada a situação de petição daquele homem, ele inverte a situação. Ele então reconhece que não é nada diante daquele com quem ele falava e diz: Jesus, eu não sou digno de te receber na minha casa. Tu és o Deus encarnado, o Emanuel, Deus entre nós. Tu és aquele que criaste os céus, que criaste o mar. Tu és aquele que com uma palavra tua tu podes trazer à existência o que não existia. E então ele reconhece que que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Irmãos, aquele centurião cria que assim como Deus, e Jesus era Deus, bastava que ele dissesse Jesus, uma palavra, e a cura chegaria ao seu servo. Agora, para você entender aqui o que diz o versículo 8, eu queria que você lembrasse do que a palavra do Senhor nos mostra lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? Gênesis 1, 3. Veja só o que diz aqui nesse texto. Diz assim, Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Meus irmãos, aqui é o princípio da criação. Deus falando, a palavra criadora de Deus. Ou seja, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus fez os firmamentos, Deus fez o mar, Deus fez os peixes no mar, Deus fez os animais, Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Quando aquele centurião diz a Jesus: Senhor, basta uma palavra tua. Meus irmãos, o que é que esse centurião está encontrando em Jesus? Deus. Ele está dizendo: tu és Deus, tu estavas no princípio com Deus, tu és Deus, e com uma palavra tua, tu pode trazer à existência o que não existia. Aquele centurião, meus irmãos, reconhece quem? Reconhece o quê? A divindade de Cristo, o poder de Deus que estava em Cristo Jesus. A fé do centurião reconheceu também a autoridade de Cristo Jesus. E aí, na hora de reconhecer a autoridade de Cristo Jesus, ele usa uma analogia que é muito interessante. No versículo 9, ele diz assim, observe: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo, que era aquele que estava acamado: faze isto, e ele o faz. Então, ele diz: Jesus, tu não vais entrar na minha casa, porque eu sou indigno de te receber. Eu sou um pobre, miserável, pecador. Tu és Deus, Criador dos céus e da terra, mas tu podes, como Deus, com uma palavra tua, mudar o quadro desse meu servo. Então, assim como eu tenho aqueles que estão sob a minha autoridade, tenho servos, soldados, e dou ordem a eles, Senhor, tu podes também dar uma ordem. E quando tu deres essa ordem, lá onde meu servo está, ele vai ser curado. Meus irmãos, que coisa extraordinária esse centurião está fazendo aqui. Ele está reconhecendo o poder de Deus em Jesus, e ele está reconhecendo a autoridade de Cristo Jesus. Meus irmãos, a fé do centurião viu em Cristo aquilo que só depois da ressurreição muitos viriam. Mateus capítulo 28, versículo 18. O que é que diz lá? Jesus, após ter ressuscitado, vai ao encontro dos seus discípulos, que estavam atemorizados, preocupados, e diz então aos discípulos: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Toda autoridade me foi dada. Quando é que Jesus diz isso? Depois que ele ressuscita. Depois que ele ressuscita. Mas aqui o centurião já está reconhecendo: Senhor, tu tens autoridade sobre todas as coisas.
Tu já és Senhor sobre todas as coisas. A enfermidade, a vida, o corpo do meu servo é teu. Basta uma palavra tua. Basta que tu fales, Senhor, e aquele servo se levantará daquela cama com saúde. Meus irmãos, ao nos dirigir a Jesus, nós precisamos reconhecer o poder de Jesus e a autoridade de Cristo Jesus. Jesus está com você, meu irmão, com você, minha irmã. Se dirija a Ele com um espírito que reconhece que Ele tem poder, que para Ele nada é impossível. Para nós, irmãos, a gente pode crer, mesmo que os homens digam não tem mais jeito, mesmo que os homens digam não tem mais cura, enquanto, irmãos, estivermos aqui nesse mundo, e tivermos uma fé autêntica, nós podemos nos dirigir ao nosso Deus, porque Ele tem poder. Ele tem poder. Ele não está limitado pelas regras da ciência. Ele é aquele que ressuscitou aquele que já havia morrido. Ele é aquele, irmãos, que esteve com o seu povo abrindo o mar vermelho. Ele é aquele, irmãos, que aqui do capítulo 8 ao 9 vai fazer 10 curas, só falando e abençoando. Meus irmãos, nós precisamos saber a quem nós temos nos dirigido. Às vezes as nossas orações são orações duvidosas, orações onde as palavras falam, mas o coração não arde de convicção. Não é assim muitas vezes? A gente ouve falar tanto de Cristo, do poder de Cristo, que Ele está com a gente, mas na hora de orar, na hora das nossas orações, a gente fala sem o fervor no coração, não arde no nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer o poder e a autoridade do nosso Senhor. Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas, Ele é Senhor. O teu corpo, cada célula do seu corpo, cada neurônio do teu pensamento, os teus filhos, os teus bens, Ele é Senhor, é Ele que dá, é Ele quem tira. O fôlego de vida, irmãos, que está nos nossos pulmões, que corre no nosso corpo, irmãos, é Ele quem sustenta. Isso me faz lembrar do que disse o teólogo holandês, Abraham Kuyper. Viveu no século XIX, século XX, ele, quando refletia acerca da soberania de Cristo sobre todas as coisas, em um dos seus escritos, ele disse o seguinte: não há um único centímetro, aqui abrindo aspas, não há um único centímetro quadrado, em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, é meu. Eu acho essa frase emblemática, memorável. Nos lembra de que o nosso Senhor é dono de todas as coisas. Tudo o que você tem é de Cristo. E por mais que você ache que você tem alguma segurança e possa levar e dominar por um certo tempo, basta Ele querer tirar, Ele pode tirar. Basta Ele querer reverter a situação, e assim Ele faz, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Aquele centurião lembra disso a Jesus. Jesus, tu tem autoridade. Basta tu falar uma palavra tua, Senhor. Meus irmãos, a fé, para ser extraordinária, ela deve reconhecer o poder e a autoridade de Cristo Jesus. Irmãos, creiamos no poder de Cristo Jesus e nos entreguemos aos cuidados dele. Nos entreguemos, dizendo: Senhor, minha vida é tua. Senhor, tu fazes. Tu podes dizer uma palavra só e reverter. Mas também, se tu não quiseres dizer, Senhor, tu continua sendo Deus, tendo autoridade e sabedoria em tudo o que fazes. A fé extraordinária daquele centurião nos revela isso. Uma confiança no poder e na autoridade de Cristo Jesus. Amém? Outra pergunta que eu faço a você nessa noite: essa tem sido a sua fé? Essa tem sido a sua fé? A fé no Cristo, no poder do nosso Cristo, do nosso Senhor, na autoridade que Ele tem para mandar os anjos agirem, fazerem o que Ele quer. Nós precisamos confiar no nosso Jesus, confiar no poder dEle, confiar de que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Amém? Por fim, ao exercer uma fé extraordinária, aquele centurião, irmãos, romano,
ele não se limitou à incredulidade do povo. E aqui nós aprendemos algo mais. Uma fé extraordinária, ela não está limitada pela incredulidade daqueles com quem nós convivemos. Porque na vida a gente encontra pessoas assim, que só acreditam se verem. Uma vez eu conversava com alguém que dizia o seguinte: olha, se Deus realmente existe, por que ele não vem aqui para eu ver Ele? Já pararam para pensar nesse pedido tolo, né? Porque Deus, em toda a sua glória e esplendor, se Deus se revelasse para o pecador, ninguém poderia sobreviver à presença de Deus. Um homem que contempla a Deus em situação de pecado é fulminado. É fulminado. Lembra lá dos filhos de Arão? Quando chegam diante de Deus, né, querendo queimar um incensozinho estranho e tal. Levam lá para Deus. Quando eles chegam na presença do Senhor, pelo pecado que tinham e pecadores que eram, eles são fulminados na presença do Senhor. Meus irmãos, ninguém na sua condição natural de pecado pode contemplar a glória do Senhor. Então, pedir para ver o Senhor, pedir para crer só se eu ver, é um pedido tolo. É um pedido de quem não conhece a Deus. É um pedido de quem não sabe que se Deus se revelar com toda a sua glória, ele vai ser fulminado, ele vai ser morto. Meus irmãos, Jesus, ele deveria ser reconhecido como Senhor primeiramente pelos judeus. E aí isso é muito importante que eu vou falar agora. Primeiramente, Jesus vem para quem? Para os gentios, para os gregos, romanos? Não, Jesus veio primeiramente para o seu povo. E o seu povo era o povo judeu. De maneira que quando Jesus vem a este mundo, e o seu povo, ao contemplar o ministério e as obras que Jesus iria fazer e estava fazendo, o seu povo deveria reconhecer: está aí, o Emanuel, o Deus entre nós. Podemos ver isso naquilo que ele ensina, podemos ver isso na piedade dele, no desejo que ele tem de agradar a Deus, podemos ver isso no poder que ele opera. Mas foi isso que aconteceu? Não. Os judeus não reconheceram, como ainda hoje não reconhecem Jesus como seu Messias. Os judeus ainda hoje aguardam a vinda do Messias. Ficam procurando sinais na criação para dizerem: olha, meu Jesus vai vir, meu Cristo vai vir, né? Cristo, que é a mesma coisa que Messias do hebraico. Meus irmãos, os judeus, eles deveriam reconhecer Jesus, porém eles ignoraram Jesus. Como nos relatou João, lá no capítulo 1, versículo 11, veja o que diz, João 1, versículo 11, Evangelho de João. Ele diz, deixa eu esperar você abrir, amém? Diz assim, João 1, 11, veio Jesus, né, para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmãos, os seus não o receberam. E não receberam por quê? Porque não viram Deus na face de Cristo Jesus. Eles rejeitaram a Cristo Jesus. A fé, ela foi encontrada não no seu povo, no povo judeu, mas fora do povo. E é por isso que Jesus vai destacar a atitude daquele centurião, que não era judeu, era um gentio. E aí no versículo 10 e 11, perceba o que diz aqui. Ouvindo isto, Jesus, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que fé? A fé de um gentio. Jesus aqui agora está contrastando a incredulidade dos judeus diante daquilo que viam em Cristo Jesus com a atitude daquele homem, a fé extraordinária que aquele homem estava realizando, estava tendo ali. No versículo 11 diz ainda assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus aqui já mostra que o Evangelho chegaria aos confins da terra. Gente do Ocidente, do Brasil, na América Latina, o Evangelho chegaria a nós, e nós entraríamos também no reino. Tomaríamos lugar à mesa de celebração com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus está falando isso para quem? Para judeus. Isso aqui é
cascudo nos judeus, para que eles pudessem atentar para o que estava acontecendo ali diante deles. Aquele centurião gentil vai a Jesus com fé e confiança, reconhece poder e autoridade, mas os judeus não reconhecem. Os judeus não reconhecem. Meus irmãos, a incredulidade dos judeus era a porta de saída do reino de Deus. No versículo 12, então, Jesus diz: ao passo que os filhos do reino, quem são esses filhos do reino? A quem Jesus está se referindo aqui? Aos judeus, que por descendência deveriam ver em Jesus o Messias, deveriam receber de braços abertos o reino. Mas Jesus vai dizer a eles, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então percebam uma coisa aqui: os judeus, Israel, incrédula diante do seu Messias. Um centurião gentil, com uma fé extraordinária diante de Cristo Jesus. E Jesus então enaltece, se maravilha diante da fé daquele homem. A fé do centurião, irmãos, não foi contaminada pela incredulidade. Embora é possível que ali na convivência em Cafarnaum com muitos judeus, ele pudesse ver a incredulidade de muitos em relação a Jesus, o seu coração não foi tomado por essa incredulidade. Ele viu em Jesus, e mesmo vendo a descrença, a ignorância, a maneira incrédula como muitos tratavam Jesus, aquele homem manifesta a sua confiança, independente da incredulidade daqueles com quem ele convivia. Uma fé extraordinária, irmãos, é uma fé que não está limitada pela incredulidade daqueles com quem nós convivemos. E nessa vida nós encontraremos muita gente incrédula, dentro de casa, na família, pessoas que não têm fé em Cristo, são religiosos, proferem só da boca para fora, porque não há piedade, não há desejo de agradar a Deus, de viver para Deus. Vão para a igreja, fazem orações, mas no fundo, isso aí só Deus é quem pode saber, ninguém pode saber, mas Deus sabe. Não há desejo por piedade. Vivem o que eu chamaria de uma esquizofrenia espiritual. A esquizofrenia leva a uns picos, né, de mudanças de humor, de personalidade. Tem gente que é assim. Uma hora é crente demais, daqui a pouco é carnal demais. Uma hora está louvando e adorando a Deus e se quebrantando. Na outra hora está se lambuzando no pecado e fazendo coisas que não são dignas do pior dos incrédulos. Meus irmãos, o que é isso? Uma esquizofrenia espiritual, né? Que na verdade já diz o que a pessoa é. Porque aqueles que estão mornos, que não são quentes nem frios, Deus, irmãos, Ele não aceita, Ele vomita. Meus irmãos, aquele centurião estava no meio de incrédulos, de pessoas que não viam em Jesus o Messias, mas a fé daquele homem não se limitou. Não se limitou à incredulidade deste. Se você que está nos ouvindo nessa noite, talvez seja essa a sua condição. Você tem convivido com pessoas incrédulas no trabalho, que tem mostrado a você que Deus não existe, que Jesus não vai fazer o que Ele tem para fazer. Meus irmãos, nós não podemos limitar a nossa fé na opinião dessas pessoas. Nós cremos no Deus do impossível. Devemos confiar em Jesus, mesmo que uma nação completa descreia, mesmo que todo mundo descreia, seja você a única luzinha a brilhar e a dizer: eu creio, eu tenho fé que Jesus pode fazer, que Jesus pode mudar, que Ele, se Ele quiser, Ele pode reverter as situações. Busque, meu irmão, minha irmã, um relacionamento com Deus que vá além da fé daqueles com quem você tem convivido. Busque viver um relacionamento com Deus que vá além da fé daqueles com quem você tem convivido. Não seja inferior, né? Seja superior, vivendo com Deus, andando com Deus, adorando a Deus, agradando a Deus, mesmo que a incredulidade transforme o coração numa pedra de gelo. Meus irmãos, creiamos em Jesus.
e apresentemos a Ele os nossos pecados e as nossas preocupações. Aquele centurião tinha uma preocupação no seu coração, que era ver o seu servo curado. Reconhecendo quem Jesus era, ele vai até Jesus e apresenta, coloca nas mãos de Jesus a sua preocupação, que era para ele uma preocupação digna. Mas a outra preocupação, irmãos, maior do que essa, que é a preocupação da salvação, que é a preocupação de saber como será a minha e a sua vida depois da morte, ou quando Jesus vier nos buscar. E nós precisamos ter fé, para que naquele grande dia nós possamos estar à direita dele. E ouvirmos dos lábios do nosso Senhor: meu filho e minha filha amada, eu tenho um prazer em você. Como é bom ter você aqui comigo, participando desse banquete eterno, que nós viveremos pela eternidade. Meus irmãos, creiamos em Cristo Jesus. Ele é poderoso para perdoar e fazer tudo o que lhe apraz, tudo o que ele deseja, tudo o que ele quer, tudo aquilo que dá prazer à sua alma. Jesus, ele é poderoso para isso. Amém? Deixa eu fazer outra perguntinha para a gente encerrar. Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho dela? Como você tem convivido com Cristo Jesus? Você tem ciência da presença dele com você? Meus irmãos, para ter uma fé extraordinária, precisamos agir para o bem daqueles com quem nós temos convivido. É isso que esse centurião nos ensina. Aqueles que agem para o bem do seu próximo e reconhecem o poder e a autoridade de Jesus, eles vivem uma fé extraordinária, não uma fé ordinária, mas extraordinária, uma fé sobrenatural, uma fé que vive para além daquilo que os nossos olhos podem ver. Porque a fé é a certeza naquilo que eu não vejo, a certeza e a convicção das promessas que nos foram feitas em Cristo Jesus. Portanto, minha querida irmã e meu querido irmão, sejamos intercessor dos fracos que Deus tem permitido estar conosco, daqueles que precisam de ajuda, daqueles que você ama, daquele que tem convivido com você, mas é débil por conta da sua enfermidade. Ame, ajude, tenha uma fé operosa por esses. Meus irmãos, devemos nos aproximar de Cristo com toda a confiança e pedir por estes, e pedir para que Deus derrame da sua graça sobre a vida desses que Deus tem permitido estar conosco. É dessa forma que veremos o poder de Deus, é dessa forma que o nosso coração descansará na vontade maravilhosa do nosso Senhor, e os homens verão, certamente, que algo extraordinário está acontecendo em nós. Portanto, oremos e peçamos a Deus que nos dê uma fé operante, que nos leve a Ele com amor e confiança no seu poder. Que Deus nessa noite nos ajude, que Deus nessa noite nos faça sair daqui com o desejo de estar em comunhão com Ele e apresentar a Ele as necessidades que aqueles com quem nós temos convivido têm passado. Então vamos orar nesse momento, vamos pedir esse favor dEle, fique de pé. Você que está em casa também, faça essa oração conosco nessa noite. Meu Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos porque todas as vezes que nós atentamos para ela, percebemos o Teu amor, percebemos a Tua lição, as Tuas lições, aquilo que o Senhor está nos ensinando, e eu te peço nessa noite, que diante do que ouvimos aqui, Senhor, nos leva a ter uma fé extraordinária. Não nos deixa, Senhor, ter uma fé mediana, uma fé, Senhor, que o homem que não te conhece pode ter, uma fé que acredita no desconhecido, Pai. Essa não é a fé verdadeira é crer em Ti. A fé verdadeira conhece o Teu poder, conhece a Tua autoridade. Meu Deus, e é a Ti que nós queremos nos voltar nessa noite. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser intercessores. Nos ajuda a olhar para aqueles que estão acamados, debilitados, enfraquecidos no corpo e na alma. Pai, e que nós venhamos, Senhor, nos derramar diante da Tua presença num gesto de amor, num gesto de petição, pelo Teu favor, pedindo a Tua graça. Meu Deus, seja conosco, abençoa
esta irmã, concede a ela graça, força, Senhor, para que ela não venha desfalecer diante, Senhor, dessa pessoa que ela tem cuidado. Dá essa graça a ela, para que ela possa, Senhor, continuar firme, te servindo nesse ministério, Senhor, que o Senhor concedeu à sua vida. Também te peço por esse teu servo, meu Deus, esse teu servo que muitas vezes tem sido tocado pelo pecado, da insensibilidade, porque tem visto a miséria daqueles com quem tem convivido, daquelas pessoas com quem tem convivido, e não tem, Deus, intercedido. Pai, dá-nos o arrependimento, para que nós possamos, Deus, sermos sensíveis, amar como o Senhor amou, e interceder por aqueles que precisam da nossa intercessão. Meu Deus, eu te peço assim, tenhas misericórdia de nós, leva-nos agora para os nossos lares em segurança, e que possamos ter uma noite de descanso, diante da Tua presença, guardados, Senhor, pelo Teu Espírito. Eu te peço assim, e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre, amém.